em seguida ou frequenta o processo com preferência? Estão sendo retirados de pauta de relatoria da doutora Juliana, processo número 25 da pauta, processo 10.591, dígito 86. Esse processo tem inscrição para sustentação oral, está inscrita a doutora Luciane Alves Camargos. Esse processo está sendo retirado de pauta. Pauta de relatoria do doutor Weber. Adriana. Na minha pauta ainda, 27 da pauta também tem sustentação oral. A senhora vai retirar o 27? Deixa eu só pregoar ele aqui. Deixa eu apregoar os doutor Weber que eu volto nesse da senhora. Da pauta de relatoria do Dr. Weber, estão sendo retirados de pauta. Processo número 4 da pauta, 10.146, dígito 27. Nesse processo estão inscritos Dr. Cristiano Augusto Teixeira Carneiro e doutora Thaís Pamela Fernandes. Ainda da pauta do Dr. Weber, processo número 15 da pauta, 10.509, dígito 60. E processo número 38 da pauta, 12.120, dígito 23. Esses processos estão sendo retirados de pauta. Pauta de relatoria da doutora Juliana. Eu também estou achando que ele não tem inscrição. Ele não tem inscrição não, doutor. Ele não tem inscrição, 28. Ah, não? Não, desculpa. Então é o 28. É o processo número 10.704, dígito 26. De relatoria da doutora Juliana, número 28 da pauta. Deixa eu só abrir o nome do advogado aqui. Não é lá, não é. Está inscrita a doutora Leila Azevedo 7. Você que vai fazer. Esse processo está sendo retirado de pauta, tá? Então, dando início aos pedidos de preferência, a primeira na pauta da doutora Juliana é o processo número 32 da pauta, processo 10.811, dígito 67. Vota no processo doutora Juliana Vignoli Cordeiro, relatora, doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho, doutor Weber Leite Magalhães Rito Filho. Inscritos para ostentação, doutora Keliane Roth Rodrigues, aqui inscrita pelo reclamante, e doutor Bruno Brandão Lima, inscrito pela Suzano Papel, é isso? Estou conhecendo os recursos ordinários. No mérito, negando provimento ao apelo da terceira reclamada e dando parcial provimento ao do autor para determinar que seja aplicada a TR para atualização monetária até o dia 24/3/2015 e a partir do 25 de março do mesmo ano, o IPCA-E. Minha proposta de voto, doutores. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhor presidente. Em nome de quem cumprimento a mesa. Falo aqui em nome da Suzano Papel e Celulose, numa tarefa muito difícil, como sempre é, sustentar após o proferimento do voto da doutora Juliana, que são sempre votos com muita inteligência e bastante analíticos. Mas eu vou me ater aqui apenas à questão do vínculo direto com a Suzano. Até porque as demais matérias eu só posso discutir agora em sede de recurso de revista. Não vou falar sobre o projeto nem nada. E o que é que acontece? Por que é que eu me insurjo contra o vínculo direto para com a Suzano Papel e Celulose? Porque primeiro a gente precisa dividir em dois tempos esta situação. Até janeiro de 2014, quando houve o início do projeto Rota do Sucesso, e a partir de janeiro de 2014. Até janeiro de 2014, o reclamante era empregado da 10 Logística, empresa associada à Copercargas. E não há nos autos nenhuma alegação de que a contratação da 10 Logística ou da Copercarga tenha sido fraudulenta. Não há nos autos
nenhuma alegação de fraude nesta situação. A alegação que há na contratação da 10 Logística é de terceirização de atividade fim. E por isso deveria ser tido como funcionário da Suzano Papel e Celulose e da Paineiras, que é uma outra empresa do grupo. A partir de janeiro de 2014, aí sim existe a alegação da fraude, da pejotização, que é a matéria que eu não posso me referir aqui, porque já foi tratada em outro acórdão, somente para a instância superior. Logo, o que ocorre? Não há nenhuma alegação nesse sentido. E terceirização de atividade fim não é ilegal. Data vênia, já existe inclusive julgamento do Supremo Tribunal Federal nesse sentido. Outra questão, já após 2014, com relação ao vínculo direto com a Suzano, aí nós precisaríamos observar o seguinte: havia a pessoalidade? Não, não havia pessoalidade. E onde nos autos está que não havia a pessoalidade? O documento de ID 98B, 9B, 8F, há um depoimento em que o reclamante da ação desta ata que está aí, juntada no processo, ele confirma que outras pessoas poderiam dirigir o caminhão. Então, não eram apenas os sócios da empresa do reclamante. Também o documento juntado pelo reclamante no ID 905-4074, é importante perceber que o senhor Elter, ouvido nos autos do inquérito civil, ele sequer é motorista e sequer era funcionário da 10 Logística. Então, a gente não pode falar que havia uma pessoalidade porque somente o reclamante ou os seus sócios poderiam dirigir o caminhão, quando, na verdade, a prova dos autos mostra que isso não acontecia. A pessoalidade não existia. Tá? Outra coisa, também não há nos autos nenhuma alegação de que tenha ocorrido uma sucessão empresarial da Suzano em face da 10 Logística. Não existe esta alegação nos autos. A alegação, afirmo e repito, foi de pejotização. E não havendo sucessão empresarial, não havendo nos autos nenhum reconhecimento de grupo econômico da Suzano ou da Paineiras para com a 10 Logística ou a Coopercarga, data vênia, não podemos tratar como uma sucessão empresarial de forma a se manter um vínculo direto com a Suzano. E, no período anterior, não podemos tratar porque havia simplesmente uma terceirização que discute se era de atividade fim ou não. Aí, posicionamento nosso de que não seria de atividade fim, porque o transporte de eucalipto, de toras de eucalipto, não se insere na atividade primordial da empresa, não é a atividade que gera lucro à empresa, e por isso não poderia haver o vínculo direto. Com relação a... Como a advogada do reclamante está aqui presente, eu vou falar um pouco apenas sobre a rescisão indireta, que é o que ela vai certamente tratar aqui também, na sustentação dela. Né? E o que é que ocorre? O juiz de piso, nesse caso, ele foi perfeito na colocação dele. A rescisão indireta, ela é a justa causa do empregado para com o empregador. Como tal, ela obviamente tem que atender aos mesmos critérios da justa causa do empregador para com o empregado. E dentre eles está o quê? A imediatidade. Data vênia. O obreiro trabalhou no projeto Rota do Sucesso de 2014 a 2018, são 4 anos. E a alegação dele é de que a fraude e a falta de recolhimento, por exemplo, de FGTS se deu desde ali o início. Se deu desde ali o início, não houve a imediatidade, data vênia. Por isso, inclusive, não haveria que se falar na rescisão indireta. Com relação à indenização do seguro-desemprego, o próprio reclamante, em seu interrogatório, confessa que está trabalhando em outra empresa. Então, se ele está trabalhando, já lhe falta um requisito para a percepção do seguro-desemprego, que é não exercer atividade remunerada. E com relação ao ticket adicional de piso, bom, como também muito bem posto na decisão de piso, quando da reunião do projeto Rota do Sucesso, não foi feita qualquer promessa de remuneração mais adicional de piso, mais ticket de refeição. Né? Se era para haver uma fraude, como se sustenta, e se tudo seria mantido, era para ter se dito, olha,
O senhor vai receber 4 mil, mais o ticket, mais o adicional de piso. E data vênia não foi o que aconteceu. Como data vênia não foi prometido, não existe também nos autos prova de que tenha sido prometido 4 mil reais de remuneração. Na verdade, a remuneração diz que eles poderiam receber até 4 mil, ou até 5, ou até 6, que dependeria da produtividade. Ou seja, o reclamante, se considerada fraude, que eu repito, não posso tratar desse assunto aqui neste momento, fora contratado para receber por produção, remuneração variável. Logo, não há que se deferir diferenças remuneratórias entre o que teria sido prometido e o que teria sido por ele auferido, que foi a média de 3 mil reais ao mês. Por fim, com relação à indenização por danos materiais, não existe nos autos qualquer comprovação dos gastos, e diferente da indenização por danos morais, que não necessita de uma prova às vezes tão específica, os danos morais precisam ser provados. Só pode haver a condenação em havendo prova. Então, por estes motivos, pedimos com todas as vênias ao entendimento da doutora Juliana que seja negado provimento ao recurso adesivo do reclamante, mas que seja provido o recurso ordinário da reclamada. Boa tarde, excelentíssimo presidente dessa turma, na pessoa de quem cumprimento a todos e a todas aqui presentes. Excelências, a questão aqui, o juiz de primeira instância, ele negou provimento à rescisão indireta no fundamento de imediatidade entre o término do contrato do reclamante e quando ele propôs a ação. Só que o contrato dele não foi desfeito no mês de janeiro. Ele continuou trabalhando e só entrou com a ação ainda quando estava trabalhando. Aí, por esse motivo, como está nos autos, por esse motivo, a gente requer o conhecimento e provimento do recurso. Bom, acho que já é de conhecimento mesmo o meu posicionamento quanto à questão da rota de sucesso. Aliás, as provas utilizadas são provas emprestadas. Foi criado um programa. Por que eu mantenho um vínculo direto? Porque a Suzana era detentora, inclusive, do instrumento de trabalho, que era o caminhão, era alienado, ela constituiu a empresa jurídica, ela indicou isso para todos os empregados. Inclusive, foi comprovado isso também nesse feito. Ela indicou quem seria sócio. Ela arcou com todas as despesas. Ela arcava com as despesas de manutenção do caminhão, que, aliás, era dela, de combustível e, por outro lado, determinava tudo. Continuava tendo a subordinação, controlava a jornada, tudo era controlado. Então, assim, para mim, não tem a menor dúvida em relação a esse vínculo de emprego que foi verificado. Aliás, foi discutido também no acórdão anterior. Quanto à rescisão indireta, o que foi determinante para mim não foi o fato da não imediatidade, porque há situações em que o empregado ele se sustenta naquela situação, se mantém, é uma situação grave e vai haver a responsabilização da mesma maneira. Agora, no caso, o pedido ele foi feito com base, seria a empresa teria forçado, eu acho até que teve mesmo uma pressão no sentido da constituição de uma empresa individual e tal, para continuar o trabalho. Mas não, de certa maneira. Havia como, de alguma maneira, havia como negar aquela situação e que nós até já discutimos num outro processo a questão do valor que era recebido, que não necessariamente era inferior. Então, eu não percebo como uma situação capaz de caracterizar uma lesão no sentido que seria necessário para essa rescisão indireta. Então, mantenho todas as condenações, como foi falar também da tribuna quanto ao seguro-desemprego. Nós não analisamos aqui se ele terá o direito ao seguro-desemprego, mas a empresa deve fornecer as guias para tanto,
né? É uma questão administrativa se isso vai ser ou não concedido. Então, eu mantenho integralmente minha proposta, integral e respeitosamente minha proposta de voto. De acordo. Também estou acompanhando. Próximo, ainda na pauta da doutora Juliana, o número 33 da pauta. Processo 10.817, dígito 74. Vota no processo, doutora Juliana Violi Cordeiro, relatora, doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho, doutor Weber Leite Magalhães Pinto Filho. Ainda inscritos, doutora Keliane Roth Rodrigues, pelo autor, e doutor Bruno Brandão Lima, pela Suzano Papel Celulose. Eu estou conhecendo o agravo de instrumento interposto pela terceira ré, Suzano Papel e Celulose, ao qual nego o provimento, mantendo inalterada a decisão que negou o segmento ao recurso ordinário. Excelência, posso esclarecer só a matéria de fato? Fica à vontade. Que na ata de instrução, onde foi informado que a sentença estaria disponível no dia 5 de julho, às 17 horas. Mas, olhando o PJE, a sentença somente fora disponibilizada às 20 horas e 10 minutos. Então, ela não estava disponível no dia 5 de julho, às 17 horas, conforme posto na ata. O preposto da Suzano estava presente, foi 2/5, ele estava presente, acompanhado do procurador, quando foi designada, né? E a publicação ocorreu na data determinada, é o que nós temos no processo. Vou abrir novamente aqui, doutor. A questão é somente o horário em que foi ocorrida, porque na ata, conseguindo-se que seria às 17 horas. Foi disponibilizado na data, às doutor? 20h10, não às 17 horas. Isso, pois é, mas no caso esse prazo ele é contado, esse prazo especificamente ele é contado em dias, né, não em horas. Então não tem como. O prazo para a interposição do recurso, ele foi até o dia 9/5 e a Suzana só protocolizou esse recurso, só juntou o recurso no dia 13. Então, se fosse um prazo em horas, nem assim daria para discutir, né? Porque foram 4 dias depois. Então, nem assim eu não consigo, não vejo como não afastar a intempestividade, doutor. Eu estou mantendo, por intempestivo, eu estou negando provimento. De acordo. Também acompanho. Boa tarde, bom trabalho a todos. Próximo, ainda o pedido de preferência, pauta da doutora Juliana, processo número 12 da pauta. Processo 10.221, dígito 92. Vota no processo, doutora Juliana Violi Cordeiro, relatora, doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho, doutor Weber Leite Magalhães Pinto Filho. Inscrito para sustentação, doutor João Vitor Martins Vitório. O senhor está falando por quem, doutor João Vitor? Eu não estou deixando de conhecer o recurso por deserção. Houve a juntada do depósito, excelência. Esse é o 10.221. É o 12 da pauta. 10.221. Não é esse, não. Não foi recurso. Estou no mérito dele. Estava na pauta do ano. Posto Minas Gerais. Isso. Lá de Arcos. Estou conhecendo o recurso, exceto o pedido quanto à exclusão da condenação ao pagamento adicional noturno sobre as horas trabalhadas após 5 horas, foi desacompanhada das razões do mérito, negando o provimento. Sim. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente, em nome de quem cumprimento os demais presentes. No caso dos autos, nós temos que o reclamante elaborava em regime de 12/36. Esse posto ele inaugurou em dezembro de 2017. Contudo, o reclamante foi admitido em janeiro deste ano.
Durante esse período, de janeiro a dezembro de 2017, o reclamante elaborou sozinho. E o fundamento do juiz Wacol para estar negativando o intervalo entre a jornada é que o reclamante era o único funcionário, de forma que não tinha ninguém para substituí-lo. Porém, temos que, após dezembro de 2017, houve a admissão de novos funcionários, de forma que podiam substituí-lo, e ainda assim o reclamante sempre registrou o ponto, sendo que após dezembro de 2017 esse ponto era registrado eletronicamente. Conforme se verifica dos autos, de fato, em alguns dias o reclamante teve um período inferior a 1 hora para fazer gozo do intervalo. Contudo, a condenação deve se dar no sentido do pagamento dos minutos remanescentes, não da hora cheia. Então, o que se requer é a condenação quanto aos minutos suprimidos e, consequentemente, não sendo computado esse horário como jornada, uma vez que é intervalo entre a jornada, teremos reflexos também na hora ficta noturna e nas horas extraordinárias requeridas. É o que se requer. Eu mantenho a condenação a horas... deixa eu abrir só um minutinho. É um contrato de trabalho que teve início antes da reforma trabalhista. Eu entendo que a norma que vigorava ao tempo do início, ela deve ser observada. Então, eu mantenho, o autor era vigia, né, trabalhava... por isso a discussão da questão do intervalo entre a jornada. Adicional noturno, não vejo como, doutor, alterar esse posicionamento. Eu estou mantendo a minha proposta. Estou acompanhando. Também estou acompanhando. Obrigado. Estou acompanhando a Juliana e tudo, não sei o que está fazendo. Sucesso. Só pedido no final. Pois é. Prepara essa propaganda. Ainda pauta da doutora Juliana, processo número 38 da pauta. Processo número 11.212, dígito 61. Vota no processo, doutora Juliana Viola Cordeiro, relatora, doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho. Esse entrou agora, tá? Doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho, doutor Weber Leite de Magalhães Pinto Filho. Inscrito por ostentação, doutor Rafael Tupinambá Oliveira. O senhor está falando pelo Eucatex, doutor? Perfeito. Conheço os recursos ordinários interpostos pelas partes, no mérito nego provimento ao apelo da ré e dou parcial provimento ao do obreto para determinar a incidência de correção monetária com base na TRD até 24/3/2015, com base no IPCAE a partir do dia 25/3 do mesmo ano. Primeiramente, boa tarde. Boa tarde. Gostaria, em nome do presidente dessa egrégia turma, cumprimentar todos os presentes, os demais colegas, estagiários, reventuários. E aqui eu vou pedir vênia à proposta de voto da eminente relatora, porque são 3 pontos discutidos no recurso ordinário da reclamada. O primeiro ponto é a diferença de comissões, que com relação à inobservância do valor integral das mercadorias. Com relação a este ponto, entendemos que o pagamento da comissão ao reclamante foi da forma pactuada entre as partes. Por quê? Houve essa previsão expressamente nas cláusulas 12 e 13 do contrato de representação comercial, de que a base de cálculo para calcular a comissão seria com a dedução do valor de impostos e taxas. Tributos esses que seriam a cargo do próprio representante. Tá? E então entendemos que negar validade a essas cláusulas é a mesma coisa que desprezar o contrato licitamente firmado entre as partes, além de violar o princípio da pacta sunt servanda, com direta e inegável negativa de vigência ao princípio constitucional do ato jurídico perfeito, previsto no artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal,
além, é claro, de esquecer da boa-fé objetiva, princípio este balizador de todos os contratos. Tá? Continuando, se manter a sentença neste ponto, vamos também estar violando o artigo 170 da Constituição Federal ao negar o direito à livre iniciativa na exploração de atividade econômica e também ao princípio da legalidade previsto no artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal. Tá? Já que o contrato firmado entre as partes, ele é plenamente válido e sem qualquer vício de consentimento ou ilegalidade. Então, entendemos que, em observância a todos esses artigos e princípios, deve a sentença ser reformada para julgar improcedente esse pleito autoral. Tá? Já com relação às diferenças de comissões, tendo em vista a redução de percentual de comissões, eu invoco todos esses princípios e artigos que eu citei anteriormente, acrescentando que o que se deve observar neste ponto é que não houve nenhuma diminuição na remuneração do representante. Tá? Verificando a tabela de remuneração que integra o recurso ordinário, nós vamos ver que ao longo de todo o contrato, todos os anos, não houve nenhuma perda no recebimento dele. Tá? O que, não obstante a isso, o que foi reconhecido, inclusive pelo juiz de piso, é de que, durante todo o contrato de representação, o reclamante recebeu comissões de 2% a 4% e, após o auditamento, de 2% a 5%. E, em algum momento, ele comprovou que ele sempre recebeu comissões ao patamar de 5%. Então, aqui também eu peço vênia à proposta de voto da eminente relatora para poder os demais componentes dessa turma ir contra essa proposta. Muito obrigado. Vamos começar das comissões, do percentual das comissões. De fato, a discussão aqui em relação a esse assunto diz respeito ao cumprimento de meta, porque, na verdade, inicialmente foi estabelecido de 2% a 4% e depois foi de 2% a 5%, sempre no cumprimento, vinculado ao cumprimento ou não de metas. A prova oral indicou que estava havendo redução, foi unânime no sentido de que a empresa começou a estabelecer reduções a partir, mesmo formalmente, estando estabelecida essa variação, no cumprimento das metas, a empresa teria começado a diminuir isso. Isso foi comprovado pela prova oral, foi a impressão da juiz de origem que colheu as provas, e eu privilegiei essa abordagem feita por ela na análise probatória. Quanto à outra, que foi a base de cálculo. Eu estava tentando ler aqui. O contrato de representação, firmado pelas partes, contrato de ID 4F3C 46B, na cláusula 7ª, ele estabelece que as incidências das comissões se daria, aspas, sobre o valor da fatura de venda realizada. A mesma expressão foi mantida no aditivo de ID 0B845A1. Aliás, nesse mesmo sentido, estabelece a lei. Então, com base nessa previsão do pacto firmado entre as partes e respeitando o que foi combinado, e foi combinado, inclusive, nos mesmos termos em que há uma previsão legal, eu estou mantendo, doutor, minha proposta de voto. De acordo. Também estou acompanhando. Muito obrigado, então, boa tarde. Acabaram os pedidos de preferência, a gente passa para a ordem normal de inscrição. Pauta da doutora Juliana, processo número 35 da pauta. Processo 10.908, dígito 65. Vota no processo doutora Juliana Vignoli Cordeiro, relatora, doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho, doutor Weber Leite de Magalhães Pinto Filho. Inscrito para ostentação, doutor Tiago Musi, que não se encontra presente. Pauta do doutor Ianaco, processo número 4 da pauta. Processo 10.022, dígito 88. Votam no processo doutor Luiz Antônio de Paulo Ianaco, relator, doutor Juliana Vignoli Cordeiro, doutor Marco Antônio Paulinelli. Ainda inscrito doutor Tiago Musi, que não se encontra presente.
pauta da doutora Juliana, processo número 23 da pauta, processo 10.468, dígito 97. Vota no processo doutora Juliana Violi Cordeiro, relatora, doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho, doutor Weber Leite Magalhães Pinto Filho. Inscrito para ostentação, doutor Rogério Andrade Miranda, que não se encontra presente. Pauta da doutora Juliana, processo número 46 da pauta, processo 11.598, dígito 80. Voto no processo doutora Juliana Violi Cordeiro, relatora, doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho, doutor Weber Leite de Magalhães Pinto Filho. Inscrito para ostentação, doutor Fábio Cunha Terra. Você está falando por quem, doutor Fábio? Estou falando pelo reclamante Luiz Henrique. Registrar aqui o recebimento de memorial. Eu estou rejeitando a preliminar de não conhecimento do recurso por deserção, conhecendo o recurso ordinário interposto pela reclamada e do apelo adesivo do autor, no mérito, dando parcial provimento ao apelo da ré para afastar a condenação a título adicional por acúmulo de função de 30%. Não é, acho que não é esse também, não. Esse aqui é dele. É um embargo de declaração. Deixa eu abrir aqui. É o 11.598. Não, é porque eu estou... Peraí. Isso aqui é o AD? Esse que está abrindo é... Esse é o quê? Se não tiver visto, Isso aqui é um AD? é. Deixa eu dizer. Aí. Não tem nenhum AD aqui, ó. Não, mas ele não está aí. Ele está na minha pauta Não, ele está na sua pauta. Ah, eu vi. Ele é o 46 da pauta. 46 na pauta, vamos lá. Eu vi. 46. Tudo dela. Pauta dela. Viu não? É D. Luiz Henrique, Federação do Comércio. Não é isso? É. Eu não vou. Pode ser, doutor. Não entendi. Ela vai alterar a ordem da sustentação só para ela poder localizar o processo. Tá, não pode, sem problema, eu aguardo. Muito obrigado. Agora a pauta... Doutor Leonardo Melhorato, tá aí? Então, é pauta agora do doutor Marco Antônio, processo número 26 da pauta. Processo 11.478, dígito 37. Vota no processo doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho, relator, doutor Weber Leite de Magalhães Pinto Filho e doutor Luiz Antônio de Paula Ienaco. Inscrito para ostentação, doutor Leonardo Melhorato. O senhor está falando pelo autor, doutor Leonardo? Doutor Marco Antônio. Bem, Tem.
O relator conhece o recurso no mérito da parcial provimento para conceder os benefícios da justiça gratuita. O voto já adaptado ao entendimento majoritário e já se declara vencido. Está dando provimento apenas para conceder os benefícios da justiça gratuita. Boa tarde, ilustre desembargador, relator, demais desembargadores, desembargadora, representante do Ministério Público, colegas. Com a devida vênia, o julgamento, com relação à justiça gratuita, foi dado provimento, que não poderia ser diferente, obviamente, tendo em vista a aplicação da nova lei. Já com relação aos demais pedidos, vou tentar ser mais o breve possível, tá? Sei que a pauta pode estar cheia aí, apesar do recurso ter sido extenso. A questão primordial é quanto à validade do depoimento colhido nesses autos, tendo em vista que a prova cabal ela se dará o deslinde do resto dos pedidos. A douta magistrada de primeira instância entendeu que houve uma condução da oitiva da testemunha, o que, com a devida vênia, com todo o respeito, em momento algum, se a magistrada tivesse vislumbrado isso, que indeferisse o depoimento da testemunha, e assim não fez, até mesmo porque ela foi compromissada, advertida, antes da colhida do seu depoimento. E veja que a empresa, em momento algum, levou depoimentos, sendo que o único depoimento colhido nos autos foi da testemunha do reclamante, e outra testemunha que também exerceu as mesmas funções que o reclamante. No entanto, a magistrada indeferiu sobre a fonte da súmula 357, tendo em vista um argumento de que há troca de favores. Obviamente, entendemos que não há troca de favores, até mesmo porque todo empregado que sair de uma empresa, e nós sabemos aqui, obviamente, que a prova cabal nessa justiça especializada é a prova testemunhal, se não puder levar ou convidar um colega de trabalho para depor, fica inviável, né, o seu acesso e a sua prova a essa justiça especializada. No entanto, a magistrada indeferiu, mas o ouviu na condição de informante. Eu faço um pleito de que seja desconsiderada a oitiva dele como informante e seja ouvido como testemunha e levado em consideração o depoimento dele, sob pena de afronta à súmula 357. Esse é o meu pedido. No entanto, a testemunha Gisele, que foi colhido o seu depoimento, em momento algum é visível ou se lê direcionamento dessa testemunha. Pelo contrário, o depoimento dela vai de encontro até mesmo com os dizeres da petição inicial, que é a prova. Ou seja, nenhum depoimento foi colhido nesses autos, apenas o depoimento de uma única testemunha, que eu gostaria que fosse levado em consideração o depoimento dessa testemunha, que não há nenhum indício de nulidade nesse depoimento. E aí, consequentemente, o depoimento também da outra testemunha, ouvida como informante, corrobora. Você vê que um depoimento corrobora com o outro. Se confrontarmos um depoimento com outro depoimento das duas testemunhas, uma testemunha e a outra ouvida como informante, é nítido que os seus depoimentos, em momento algum, caem em contradição. O que a testemunha diz é justamente, não é britânico, não é a fala que está na inicial, até mesmo porque todos nós sabemos, na hora que você vai redigir uma ação, uma petição, uma reclamação trabalhista, não necessariamente você tem um horário britânico, você tem uma questão. Isso demonstra claramente que a testemunha foi verdadeira no seu depoimento. Então, eu gostaria de pedir que seja, né, repensado, pedir vista da questão desse processo pela oitiva das testemunhas. Muito obrigado, boa tarde. A minha proposta de voto foi exatamente essa, de considerar válido o depoimento da testemunha Carlos Alberto, mas eu fiquei vencido e, em decorrência disso, não teve como, melhor sorte, em face da desqualificação desse depoimento, não teve como deferir os demais pleitos, porque a outra testemunha, o depoimento dela por si só, não foi possível
conforme demonstrado no voto, comprovar as alegações. Fiquei vencido. Bom, o voto, a divergência dele lançado por mim, de fato, respeito a parabenizar a eloquência da defesa do doutor. Muito obrigado. Mas, a verdade é que a condição da prova não pode ser feita a partir do interesse de uma ou de outra parte. Não é porque o empregado tem maior dificuldade em encontrar a prova que eu devo ignorar a realidade de que, de fato, eles trabalhavam nas mesmas condições, talvez nas mesmas condições, mas foram próximos e se entraram com ações contra a empresa. Eles têm sim interesse que a verdade, os argumentos que o primeiro utilizou na sua ação sejam acolhidos como verdadeiros e sejam defendidos também na outra ação. Isso não pode ser ignorado. Se eles fizermos alegações idênticas, se aquela alegação aproveita ele, eu não posso ignorar essa realidade. Então, quando uma testemunha, como um depoente, é chamado a prestar o seu depoimento e ele tem uma outra ação, é de se presumir que ele esteja mais comprometido com o seu interesse próprio até do que com o interesse do outro. E os dois acima do interesse em dizer simplesmente a verdade. Não é nem justo obrigar alguém a prestar um depoimento que pode trazer prejuízo a ele. Isso é um princípio básico da prova testemunhal. A testemunha não pode ser obrigada a prestar um depoimento que lhe traga prejuízo. Isso a isenta do compromisso legal. Nem é uma questão de beneficiar uma outra parte, não. É uma questão de garantir que a própria testemunha não se veja em prejuízo em virtude do depoimento que prestou. Porque no momento em que uma determinada resposta trouxer risco à sua própria ação, ela vai ter que decidir. Ou ela mente, comete um crime, ou ela confessa o que não é do seu interesse. Confessa um fato que vai prejudicar o seu interesse na ação. Nenhum autor de nenhuma ação é obrigado a confessar. Todo autor tem o direito de defender o seu próprio interesse no seu processo. E não é porque o processo em que o depoimento é prestado é outro, que isso muda. Mas, infelizmente, o TST hoje tem uma jurisprudência que diz, não, isso aí por si só não aponta para a isenção. Não aponta para a ausência de isenção. Né? Agora, isso também não é uma carta branca. Toda testemunha, não é porque ele diz que o simples fato de ter uma ação não é suficiente para caracterizar a suspeição de testemunha. Isso não significa o inverso. O fato de ter a ação também não pode servir por si só para garantir essa isenção. Então não é a questão de ter ação ou não ter ação. É a questão de que, se, num caso determinado, aquele mesmo assunto é tratado de uma forma que pode trazer prejuízo, nesse caso eu acho que a testemunha está mais comprometida consigo mesmo até do que com a verdade. Agora, mais além, é o caso que aí sim, até a jurisprudência do TST admite que nesses casos há suspeição, em que há troca de favor. Agora, o que é troca de favor? Você depõe no meu, que eu deponho no seu. É isso, simplesmente. Agora, eu preciso de mais elementos para considerar que houve troca de favor, ou seja, eu estou prestando depoimento no seu processo, mas quando você for depoimento, apesar de eu te prejudicar aqui, você pode me ajudar no meu. Isso não é assim. Não é assim. Troca de favor é caracterizada quando há uma triangulação de depoimentos, né, com dois ou mais partes em processos, depondo um no processo do outro. Isso, para mim, está mais do que caracterizado como troca de favor. É por isso que eu estou mantendo a decisão que ignorou esse depoimento, em virtude do afastamento da validade probante do depoimento, não há nada a modificar, porque no mais a sentença agiu corretamente. Doutor Weber? Esse voto já está adaptado, não é? Já está adaptado. Eu, em princípio, estava negando o provimento ao recurso do reclamante, mantendo a sentença de origem integralmente. Vai ficar vencido no horário.
Então, por maioria, prevalece o voto já adaptado, dando provimento parcial só com relação à justiça gratuita. O doutor Paulo Neto fica vencido na questão do testemunho e o doutor Weber na parte que deu provimento. Muito obrigado. Boa tarde. Pode, vamos fazer uma pergunta com o processo dela. Então, agora, pauta do Dr. Marco Antônio, processo número 16 da pauta. Processo 10.525, dígito 04. Voto no processo, Dr. Marco Antônio Paulinelli de Carvalho, relator. Dr. Weber Leite de Magalhães Pinto Filho. Dr. Luiz Antônio de Paula e Ianaco. Inscrita para ostentação, doutora Ana Paula e Imóveis, que só está falando por quem, doutora Ana Paula? Pelo André de Freitas? O voto do relator é pelo provimento do recurso para afastar a decisão que julgou extinto o processo em resolução do mérito e determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito como estender de direito. Quer se manifestar? Não, eu só quero ver se a turma acompanha. Assim, doutor Paulinelli. É isso mesmo. É doutor Weber. Estou acompanhando. Muito obrigada. Então, vamos olhar. Pode voltar. Então, a gente volta no processo número 46 da pauta da doutora Juliana, doutor Fábio Cunha Terra, falando pelo reclamante. Eu estou conhecendo os embargos declaratórios opostos pelo reclamante e pela reclamada, no mérito, dando parcial provimento aos embargos do obreiro e provendo os embargos da reclamada para sanar um vício encontrado no acórdão anterior, concedendo efeito modificativo ao julgado. Então, como conclusão, para que não fique mais, vai ficar a conclusão antiga do acórdão, que eu posso repetir aqui, no sentido, rejeitando a preliminar de não conhecimento do recurso por deserção, reconheceu o recurso ordinário interposto pela reclamada e do apelo adesivo do autor, no mérito, dando parcial provimento ao apelo da ré, para afastar a condenação a título de adicional por acúmulo de função de 30% sobre o salário básico, desde 9/12/2013 até o término do contrato de trabalho e seus reflexos, e estou negando provimento ao apelo adesivo do autor. O doutor está pelo autor, né? Estou pelo autor. Então, essa foi a conclusão. Essa é a conclusão Atual. Posso sustentar? Presidente, tem sustentação em embargos? Houve uma... Houve efeito modificativo, né? Deu um efeito modificativo para julgar um recurso que não tinha sido julgado ainda. Eu entendo que a partir do resultado desse embargo, nós estamos julgando agora o recurso, né? Então, eu prefiro dar a palavra ao advogado, que não teve chance na outra vez por causa do resultado anunciado, do que gerar uma eventual nulidade. Se não se opõe. Não. É por isso que esse, apesar de dele, estava na pauta normal. É por isso que nós incluímos nessa pauta. Então, se não tiver nenhuma oposição, vou dar a palavra ao procurador do Então, excelentíssimo senhor presidente, a pessoa de quem eu cumprimento os demais integrantes da turma, Ministério Público, servidores, colegas, peço vênia, então, do entendimento da doutora relatora e gostaria de esclarecer, assim, de forma definitiva, porque essa questão da deserção. Isso foi, inclusive, mencionado na minha sustentação oral da vez anterior, e eu não seria leviano de levantar essa questão em tantas oportunidades no processo se eu não tivesse certo dessa alegação. Essa deserção ela foi alegada no juízo de admissibilidade da primeira instância, nas contrarrazões do RO da reclamada, na tribuna, na sustentação oral do primeiro julgamento, nos embargos de declaração e na impugnação aos embargos de declaração. O que acontece? A reclamada juntou apenas a guia GRU. Ela não juntou o comprovante de pagamento dessa guia. E eu conferi e reconferi isso assim diversas vezes.
e inclusive a reclamada, quando teve a oportunidade de falar sobre os meus embargos de declaração, ela simplesmente falou que eu estou rediscutindo, querendo modificar a decisão. Ela não aponta o comprovante de pagamento. Esse comprovante de pagamento não existe das custas processuais, ele não está nos autos. Se for conhecido, os senhores estarão conhecendo um recurso deserto. Eu alego, nas razões do recurso ordinário, a deserção, inclusive com relação ao depósito recursal. Mas a douta desembargadora fundamentou na decisão dela que fez uma diligência junto à Caixa Econômica Federal e, de alguma maneira, obteve essa informação de que o depósito recursal estava pago, mas sem comprovante. Mas tudo bem, essa diligência talvez suprisse essa alegação da questão do depósito judicial. Mas e com relação às custas? Para vocês terem ideia, eu fiz uma diligência pessoal na vara do trabalho para saber se era possível fazer alguma ingerência, mas isso tem um procedimento que é muito complicado junto à Receita Federal para saber ou não se essas custas foram pagas, e não tem comprovante, e a reclamada também não se impugnou e não demonstrou o pagamento. Então, essa é a primeira questão, e eu acho que eu já fui, muito incisivo aqui. A outra questão é que é um pouco até constrangedora, porque o julgamento ele foi proferido, a decisão foi proclamada, e a alteração da conclusão me parece um tanto quanto assim ilegal e assim, desrespeitando o devido processo legal, porque a conclusão, ela só pode, depois de proclamada, ela pode ser alterada através do recurso próprio, mas não por embargos. Enfim, eu queria aqui, então, se por um acaso for superada essa questão da deserção, que eu acho que é intransponível, que o voto seja adequado à conclusão que foi dada no primeiro julgamento, e não ao contrário, porque essa decisão já foi proclamada. Enfim, é o que é como sustento, e eu peço a procedência dos embargos que foram opostos pelo reclamante. Muito obrigado. Eu estou querendo pedir vista desse processo. Embargo com efeito modificativo. Esse negócio já deu uma confusão mais para trás. Tá. O processo está sendo retirado de pauta com vista para o doutor Weber. Doutor Juliano, quer proferir o voto ou vai aguardar a próxima? O doutor Paulo Neto também quer antecipar, não? Não. Então, sim. De qualquer jeito, não tem sustentação oral, mas Tem pauta na pauta, tá. Vai voltar como é deu, vai voltar pauta na pauta. Até porque é só uma questão que tem que haver publicação. Ok, só para aquela publicação. Então tá, faz uma anotação e vem, Juliana. É isso que a questão é importante a gente tentar colocar. Deve voltar, pode ser que eu não esteja, né? Porque você tem mais 5 sessões pela frente. Está sendo retirado, doutor. O senhor vai ser intimado do retorno dele à pauta. Tá, joia. Muito obrigado. O comentário é esse meu, eu acho. Então, para mim está como... pode deixar. São 6, faltam 6, não faltam 5. Agora a pauta do Dr. Weber, processo número 29 da pauta, processo 11.332, dígito 57. Voto no processo Dr. Weber Leite Magalhães Pinto Filho, relator, Dr. Luiz Antônio de Paula Ienaco e Dr. Marco Antônio Paulinete de Carvalho, em face da declaração de suspeição da doutora Juliana Violi Cordeiro. Escrita para sustentação, doutora Thaisa Nascimento de Oliveira. Ela está falando por quem, doutora Thaisa?
CRC. Houve a sustentação na outra sessão, não estou lembrado. Esse é o 25, Adriano? É o 29. 29. Isso. É isso mesmo. Já houve sustentação, né, doutor? Vamos direto aos votos. Então, doutor Weber. Eu estou conhecendo o recurso interposto pelo reclamante, rejeitando a preliminar de cerceio de defesa e, no mérito, negando provimento. Eu estou acompanhando o voto do relator, doutor Paulinelli está divergindo, né? Eu vou ficar vencido aí contra cerceamento de defesa. Por maioria prevaleceu o voto, então já... Boa tarde a todos, me reservo o direito de não sustentar. Obrigada. Ainda a pauta do Dr. Weber, número 13 da pauta. Processo 10.503, dígito 37. Vota no processo Dr. Weber Leite de Magalhães Pinto Filho, relator, Dr. Luiz Antônio de Paula Ienac e Dra. Juliana Vignoli Cordeiro. Inscrito por sustentação, doutora Daniela Rodrigues Botinha. Está falando por quem, doutora Daniela? E doutora Thalita Carvalho dos Santos, pelo réu. Doutor Weber. Eu estou conhecendo os recursos, dando provimento pessoal parcial ao apelo do reclamante para determinar que os créditos deferidos deverão ser atualizados até 24/3/2015 pela TR, e a partir de então, IPCA-E. Estou dando provimento ao recurso do reclamado para, primeiro, declarar a validade dos controles de ponto, excluindo então da condenação o pagamento das horas de incidente à sexta diária e à 30ª semanal. Excluir também da condenação a indenização por danos morais. Reduz o valor da condenação para R$10 mil com custas pelo reclamado. É a minha proposta. A doutora fala por quem? Reclamante, excelência. Reclamante tem a palavra. Boa tarde a todos. Tendo em vista o voto proferido, eu gostaria de sustentar com relação à jornada de trabalho, né, conforme se denota do processo, as testemunhas ouvidas a rogo pela reclamante, elas demonstraram que a reclamante não trabalhava na jornada que está consignada que estão consignados no controle de jornada. A reclamante ouviu 2 testemunhas do seu rogo que comprovaram a reclamada, inclusive a testemunha ouvida pela reclamada também comprovou que existiam atividades que eram exercidas fora do controle de jornada. Enfim, e com relação ao dano moral, ratificar os termos das contrarrazões. Obrigada. Eu vou começar pelo alegado acidente de trabalho. Ninguém viu, ninguém sabe. Na verdade, não é doença ocupacional. Ela alega que escorregou por lá, não comprovou. E a própria testemunha falou que não viu nada. Ela parece que tinha uma poliomielite, né? Isso. Então ela já tinha uma certa deficiência para andar, de maneira que não houve prova alguma com relação. Com relação às horas extras, eu entendi perfeitamente válido os cartões de ponto apresentados. E com base nisso aí, eu estou fazendo minha proposta de voto. E mantenho. Eu estou acompanhando o voto do relator. Eu estou vencida no acúmulo de funções, horas extras, danos morais e com ressalva de fundamentos no tópico dos encargos previdenciários e fiscais. Então você está vencido em tudo. Então, prevaleceu o voto do relator. Obrigada, boa tarde. Pauta ainda do Dr. Weber, processo número 33 da pauta. Processo 11.571, dígito 64. Vota no processo Dr. Weber Leite Magalhães Pinto Filho. Relator, Dr. Luiz Antônio de Paula Ienac, doutora Juliana Vignoli Cordeiro. Inscrito para apresentação, Dr. Renato Luiz Alves Léo, que não se encontra presente. Oba. Pauta da doutora Juliana, processo número 49 da pauta. Processo 11.778, dígito 54. Vota no processo doutora Juliana Vignoli Cordeiro, relatora, doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho, doutor Weber Leite Magalhães Pinto Filho. Inscrito para ostentação, doutor Gabriel Damião Jansen, que também não se encontra presente. Pauta do doutor Weber, processo número 39 da pauta.
Processo 12.416, dígito 42. Vota no processo Dr. Weber Leite Magalhães Pinto Filho, relator, Dr. Luiz Antônio de Paula Ienaco, doutora Juliana Vignoli Cordeiro. Inscrita para sustentação, doutora Carla Gonçalves de Souza, pelo autor, doutora Carla, pelo autor que a senhora está falando, e doutora Graziela Fernanda Penha, está falando pela Patrus Transportes, doutora? Eu estou conhecendo os recursos, rejeitando a preliminar suscitada pelo reclamante, dando provimento parcial ao recurso da reclamada para excluir da condenação os honorários de sucumbência, devendo os honorários da perícia serem suportados pela União Federal. Nego o provimento ao apelo da reclamada. Esse que o senhor leu foi o da reclamante. Deu provimento parcial ao da reclamante. É que o senhor leu o da reclamada. O senhor deu provimento parcial ao da reclamante e negou o da reclamante. Exato. É isso? Mas não foi o que eu disse? O senhor leu o que deu provimento parcial da reclamada. Reclamante. Reclamante. E neguei pelo reclamado. Está certinho assim, foi só na hora que o senhor leu. Ah, tá. Que leu invertido. Mas está certo. Parcial do reclamante, negando o provimento da reclamada. Doutora, fala por quem? Pelo reclamante. Tem a palavra, então. Boa tarde a todos. Em relação ao cerceamento de defesa ocorrido nos presentes autos, primeiramente, tem-se que o julgador não está adstrito às conclusões do laudo pericial. Por isso, a oitiva da testemunha que em relação ao ambiente de trabalho do reclamante se faz necessária, porque não foi permitido a ele fazer a prova de como que era esse ambiente de trabalho, se ele estava realmente exposto ao ar-condicionado, as questões, ele sofria uma asma alérgica, e o juiz não permitiu que fossem feitas perguntas em relação a como era esse ambiente de trabalho. E isso aí, com todo respeito, prejudicou a prova na questão da análise deste ambiente de trabalho e a conclusão em relação ao laudo, que poderia ser modificado pelo juiz, porque foi demonstrado no recurso que o reclamante, ele era portador de asma alérgica e ele ficou afastado 1 ano do trabalho. Tendo ficado afastado do trabalho por esse período, ele teve uma melhora significativa. Os exames de espirometria que estão no processo mostram a evolução da doença, da asma, que passou de moderado para grave e depois que ele ficou afastado, voltou para moderado. Então, se ele tinha esse problema, a doença, eu não estou falando que foi causada única e exclusivamente pelo trabalho, mas a conclusão que se tem aqui, pelo histórico dele de afastamento, de sinusite, quem tem asma, quem tem esse tipo de doença, sabe-se que ar-condicionado, o ambiente onde ele está, pode ser o gatilho propulsor da doença. E todos os documentos que tem aqui em relação a essa doença ocupacional que ele sofreu, embora o perito não tenha considerado, eu apontei aqui no recurso vários os exames dele, todo o histórico dele leva à conclusão de que o trabalho, como pode uma pessoa que fica 1 ano afastado, ele ficou 1 ano afastado, então ele teve uma melhora. Todas as vezes que ele se afastava do trabalho por causa de asma, sinusite, o que fosse, ele melhorava. Então, não é possível a conclusão do perito de que não teve nem o ambiente de trabalho não fosse um fator, pelo menos como concausa ou agravante da situação do reclamante. Ele já é um senhor de idade e curiosamente, vou até fazer um adendo aqui, uma vez eu cheguei no consultório médico para fazer uma consulta, nem o conhecia, ele estava sentado lá com asma. No outro dia, uma pessoa me ligou, foi indicação, daqui a pouco aparece aquela pessoa que eu vi no consultório, era o seu João, que estava no consultório antes, foi uma coincidência impressionante. Então, em relação aqui, ele apresentou vários atestados. No ano de 2013, o reclamante ficou afastado de suas atividades em várias ocasiões, tendo apresentado atestados médicos nessas ocasiões, sendo que o período de afastamento neste ano variava de 10 a 15 dias. Toda vez que ele ficava afastado do trabalho, ele melhorava.
Ele voltava, aí ficava doente de novo. No período de 2014, 14 de 1 de 2014 a 19 de 1 de 2015, ele ficou afastado das atividades laborativas por motivo de doença. Distúrbio ventilatório obstrutivo grave, recebendo auxílio-doença, e ficou 1 ano. Durante todo o pacto laboral, ele esteve exposto a um ambiente frio. O juiz não deixou fazer a prova de como era esse ambiente. O perito não foi até o ambiente de trabalho do reclamante. Então, eu entendo que essa prova, que ele foi cerceado do direito de defesa para saber se o ar-condicionado, como é que era o ambiente de trabalho, para que o juiz tivesse uma melhor visão do processo. Sendo também, ele ficava exposto à inversão térmica. Ele chegava a reclamar sobre o ar-condicionado. Embora o afastamento tivesse sido pelo Código 31, eu entendo que se ele se afastou do trabalho e melhorava, a conclusão lógica é que o ambiente de trabalho serviu pelo menos como um fator prejudicial à saúde dele. Somente a partir do momento que ele ficou afastado das atividades que a sua condição pulmonar melhorou. Então, o artigo 20 da Lei 8.213, ele é bem claro em falar que o acidente ligado ao trabalho, que embora não tenha sido causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para a redução ou perda da sua capacidade para o trabalho produzido, ou produzido lesão que exige atenção médica para a sua recuperação. Então, todo o histórico dele leva à conclusão de que o trabalho foi um agravante. E eu apresentei aqui uma decisão sobre asma ocupacional. Eu fiz a pergunta ao perito, ele não levou em consideração a questão da asma ocupacional. O reclamante ficou afastado pelo CID J45, asma predominantemente alérgica. Inquestionável pelo documento apresentado pela reclamada que o autor foi cometido de asma predominantemente alérgica. A própria reclamada apresentou esse atestado. Ele ficou fora do ambiente e teve a melhora. Então, primeiramente eu pugno para que seja considerado cerceamento de defesa em relação à ausência de perguntas importantes em relação ao ambiente de trabalho do reclamante. E, caso ultrapassado isso, seja analisada a questão em relação que o ambiente de trabalho serviu como um gatilho que levou o reclamante a ficar, inclusive, afastado do trabalho por 1 ano. E 1 ano de afastamento fez com que ele melhorasse significantemente, o que leva à conclusão de que esse ambiente foi o suficiente para levar a ele a piora e a ausência desse a melhora. Então, deixa eu ver se tem mais alguma situação aqui. Em relação aos descontos, o reclamante apenas reitera os termos das contrarrazões e aguarda o voto que seja favorável na sua, com todo respeito à decisão aqui do relator, que os demais votantes não sigam o mesmo voto. Prezados desembargadores e demais aqui presentes, boa tarde. Inicialmente eu vou falar a respeito do recurso do reclamante, em específico em relação ao laudo pericial, que foi bastante claro em relação à conclusão da ausência de nexo causal ou concausal em relação. Inclusive, peço vênia para citar um trecho do próprio laudo, que citado inclusive em sentença, que fala que não há qualquer elemento objetivo que indica inequivocadamente a exposição ocupacional a fator de risco ambiental associado aos diagnósticos pulmonares do autor, motivo pelo qual fica afastado o nexo causal ou concausal em caso. Deixar claro que o reclamante, ele trabalhou na empresa por mais de 10 anos, ele durante todo o trabalho, durante a empresa, ele sempre foi um fumante ativo, que por diversas vezes fumava em torno de quase um maço de cigarro diariamente, embora essa informação esteja ausente
dos autos, né? Inclusive ele não falou a respeito disso quando questionado pelo perito. Da mesma forma, não foi feito prova nesse sentido, tendo em vista que o juiz, né, primeiro ele considerou totalmente o laudo pericial. Deixar claro que ele força de todas as situações caracterizar uma doença comum a uma doença ocupacional. Os próprios peritos previdenciários relativos ao afastamento dele considerou como apto ao trabalho, né, ao seu retorno. O afastamento se deu através de espécie 31, né, B31, jamais 91. Todos os asos realizados na empresa consideraram apto ao trabalho, não tendo que se falar em momento algum em doença ou qualquer incapacidade. O ambiente de trabalho é um ambiente normal, onde trabalham mais de 200 pessoas que não têm o menor problema de saúde ou nunca tiveram, não relacionado a essa questão. O ar-condicionado lá, apenas a título de curiosidade, é bem mais alta a temperatura do que nesse tribunal, apenas como exemplo, que não seria o suficiente para causar qualquer problema de saúde, como restou muito clara a questão do laudo. Não há que se falar em nenhum período de estabilidade ou direito à estabilidade provisória relativa à doença, né, do autor. Deixar claro também que não existiu qualquer cerceamento de defesa, ao contrário, né, de que alega a colega aqui, tendo em vista que todas as provas foram devidamente produzidas e constantes no laudo pericial. Em relação à questão da sua aposentadoria, ele, no momento algum, ele foi aposentado por questão de doença ou por incapacidade, ele deu por tempo de serviço. Então, eu acredito que está bem claro, né, as situações e matérias que são tratadas via perito, médico especialista, não seria suficiente um leigo, né, uma testemunha, para poder falar a respeito da conclusão do médico perito. Em relação à questão do intervalo entre a jornada, a gente requer que seja mantida a decisão, uma vez que as testemunhas deixaram claro o usufruto, né, desse intervalo, em qualquer turno de trabalho, seja ele ocupado pelo reclamante. Inclusive, o reclamante, em momento algum, ele descreve o período, supostamente tenha trabalhado em horário noturno, que é o período que ele cita que, em tese, deixaria de usufruir o intervalo integral. Inclusive, no próprio laudo pericial, ele fala que ele não se recorda ao certo, mas que trabalha um período pequeno, nesse período noturno, mas, ao mesmo tempo, não cita esse período. Então, eu gostaria, requerendo que fosse mantido, né, a sentença nesse ponto. Em relação ao recurso ordinário da reclamada, o reclamante ele foi bastante direto em relação inicialmente às questões dos descontos relativos ao plano de saúde. O plano de saúde, ele é claro, ele está na convenção coletiva, que ele é um plano coparticipativo, e tendo em vista esse afastamento do reclamante por quase 12 meses, né, foram 11 meses, né, se não me falha a memória, foram existindo descontos que deveriam ter sido realizados mensalmente, né, em contra-cheque. Mas, como tendo em vista esse afastamento do reclamante, foram gerando saldos insuficientes, né, já que ele estava recebendo pelo INSS e não pela empresa. Quando ele retornou, a empresa não fez o desconto de uma vez, até porque a lei não permite, né, que seja feito no percentual, é um percentual de 1,5% do salário, se não me engano, 15%, né, do teto salarial de R$3.000. Então, esses descontos foram feitos, né, mês a mês, até que gerou até a sua rescisão ainda uma insuficiência de saldo, o qual o desconto foi realizado. Inclusive, o próprio reclamante, em sua inicial, ele condiciona a devolução desses valores a título de coparticipação, caso seja reconhecida a doença como ocupacional, que não foi reconhecido. Então, em tese, mesmo se existisse algum desconto, o próprio pedido do reclamante se condiciona uma situação a outra, que no caso, né, não se deu. Em relação ao cartão ex-carte, também da mesma forma, foi uma liberalidade da empresa, realmente, ela forneceu com o intuito de ajudar o reclamante durante esse período de afastamento, reconhecido, inclusive, pelo reclamante a respeito desses valores, né, que foram descontados dele em rescisão, que é reclamada, né, com máxima vênia, entende que não é justo e leal que seja, né, devolvido esses valores, já que ele reconhece a utilização desses valores. Então, ela requer, então, que seja provido, né, o recurso nesses pontos. Obrigada. O laudo pericial foi bastante firme, contundente até, no sentido de que não tem nexo nenhum a sinusite dele, a asma e a arritmia cardíaca com o ambiente de trabalho. Desde 1971,
ele já era portador de asma. Ela vem agora aqui trazendo uma informação nova, que eu nem levei em consideração, fumante também. Enfim, e em razão disso, de não ter o perito no laudo muito bem elaborado, que eu até transcrevo várias partes do laudo da minha proposta de voto, eu mantenho a proposta. E exatamente em razão da consistência do laudo, que eu entendo que o juiz de primeiro grau indeferiu a oitiva de testemunha nesse aspecto. Portanto, mantenho integralmente minha proposta de voto. Ocorre em voto relator, que vem de acordo com o laudo do perito. Nesse caso, eu não vejo como afastar a conclusão de que chegou o perito. Então, tentando voto relator. Doutora Juliana. Eu vou ficar vencido, eu entendo que houve cerceamento de defesa, eu vou ficar vencido nesse ponto, no intervalo, não for apresentado cartões de pontos, proveria o apelo também e estou ressalvando fundamentos contra a doença ocupacional. Em relação aos descontos, excelência? O desconto é explicando, né? Porque ultrapassou um salário, então não foi mantido. Quanto aos descontos, está mantendo a sentença, está no seu voto. Está mantendo a... Está mantendo a sentença, porque ultrapassou o valor permitido em lei, quanto aos descontos da questão do plano de saúde. E quanto ao cartão, foi dito que não teria o pedido, está mencionando aqui que nós falar em decisão expedita, que o reclamante na inicial pugna pela restituição do valor total que menciona, 7.423 aqui, enfim, consta desse pedido. E não foi provido o apelo da empresa nesse ponto, porque ela própria disse que era fornecida em caráter de liberalidade. Mantendo a sentença nos dois. Até citando a sentença. Exatamente. Ok, obrigada. Boa tarde. Próxima pauta do Dr. Marco Antônio, processo número 20 da pauta. Processo 10.736, dígito 05. Voto no processo, Dr. Marco Antônio Paulinelli de Carvalho, relator, Dr. Luiz Antônio de Paula Ienac, doutora Juliana Vignoli Cordeiro, em face da declaração de suspeição do Dr. Weber Leite de Magalhães Pinto Filho. Inscrito para sustentação, Dr. Valério Mascarenhas Ribeiro, de Araújo. O senhor está falando por quem, doutor Valério? Eu falo pela autora Raquel Karine de Oliveira. Qual o número? É o 15? Não, é o 20 da pauta do Dr. Marco Antônio. Esse o senhor é suspeito. Conclusão do voto do relator, devendo provimento ao apelo da reclamada, dando parcial provimento ao recurso do reclamante para apreciar a consideração o pagamento de reflexos das diferenças salariais por desvio de função deferidas na sentença sobre adicional de incentivo ao estudo efetivamente pago. Indenização dos danos morais, valor de R$10.000. Em resumo, é o voto do relator. A indenização no valor de R$10.000, doutor? Eu, tendo em vista o voto do relator, eu me abstenho de defender. Esse voto é esse mesmo. Teve. Eu colhi a divergência da Juliana, doutor Juliana. Fico vencido, então. Prevaleceu esse voto do relator por maioria. Oi? Por maioria. Maioria. Ganhou o relator, então. Sim. Muito obrigado. Então, agora a pauta do doutor. Doutor, o recurso da reclamante foi inteiramente improvido? Que houve o recurso da... Foi, né? Foi. Muito obrigado. Espera, o do reclamante que ele perguntou? Reclamada que foi. Não, da reclamada que foi improvido. Foi negou provimento. 29. É do reclamante foi provido nas diferenças salariais e na indenização. Ok, muito obrigado. Agora a pauta do doutor Ienaco, processo número 29 da pauta, processo 11.063, dígito 23.
Voto no processo, doutor Luiz Antônio de Paulianaco, relator, doutora Juliana Violi Cordeiro e doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho. Inscrito para ostentação, doutor Matheus Teixeira Reis. O senhor está falando por quem, doutor Matheus? Pelas reclamadas recorrentes. Voto já adaptado ao entendimento majoritário. Estou conhecendo os recursos, negando provimento aos apelos das reclamadas, mantendo a sentença recorrida para seus próprios fundamentos, com amparo no artigo 895, dando provimento ao recurso do autor, a determinar que somente serão devidos pelo demandante honorários sucumbenciais, caso tenha havido sucumbência total em algum dos pedidos. Bem assim, para suspender a cobrança de honorários advocatícios pelo prazo de 2 anos, extinguindo-se dessa obrigação, caso não demonstrado pelo patrão da ré, alteração do estado de suficiência econômica do devedor. É o voto adaptado ao entendimento majoritário. O doutor quer se manifestar? Sim, excelência. Boa tarde a todos. Minha sustentação vai se ater com relação ao grupo econômico e consequente responsabilidade solidária imposta à quarta reclamada BTS Properties S.A. O presente feito ele tem como pano de fundo um contrato de trabalho havido entre o reclamante e a segunda reclamada, PRC Serviços Administrativos, para realizar a venda de conjuntos habitacionais residenciais edificados pela primeira reclamada, Precon Engenharia S.A. O magistrado de primeiro grau considerou existir um grupo econômico entre as referidas duas reclamadas e a quarta reclamada, BTS Properties S.A., sob 2 fundamentos. O primeiro é que o senhor Décio Vinícius Gomes seria diretor da terceira e quarta rés e também acionista da primeira e segunda. Um segundo fundamento diz respeito à representação das reclamadas por um mesmo escritório de advocacia. Com relação ao primeiro fundamento, qual seja, que o senhor Décio Vinícius Gomes seria diretor da terceira e quarta rés, é imprescindível frisar que o referido senhor Décio Vinícius Gomes não foi, nem nunca foi, não é, nem nunca foi diretor da BTS Properties. Isso consta nos autos, consta dos estatutos sociais e atas de diretoria juntados. Ele nunca foi diretor desta reclamada, a quarta reclamada BTS Properties. E ainda que assim fosse, o que não é, a mera identidade de sócio não caracteriza o grupo econômico, conforme o advento da reforma trabalhista, que positivou o parágrafo 3º do artigo 2º da CLT. Da mesma forma, entendo que, ainda que houvesse um diretor em comum, o que não há nesses autos, ainda assim o reconhecimento de grupo econômico não seria possível sob esse fundamento. Ademais, é certo que o senhor Décio Vinícius Gomes, além disso, ele não figurou como acionista da primeira e segundas rés, que são, de fato, as responsáveis diretas por essa condenação trabalhista, notadamente no período que perdurou a relação jurídica com o reclamante, conforme os documentos de folhas 297 a 323 do PDF e 324 a 333 também do PDF. Não bastasse isso, ao contrário do considerado, não é possível inferir qualquer relação de coordenação nem mesmo comunhão de interesses entre a recorrente BTS e as outras rés nessa reclamação. Fazendo uma demonstração mais profunda das atividades desenvolvidas pelas empresas, é certo que a BTS, quarta reclamada, nunca atua, nem nunca atuou no segmento da Precon Engenharia, segunda reclamada. Ressalta-se que a BTS atua em empreendimentos imobiliários destinados à locação de grandes empresas, na modalidade build-to-suit, que corresponde à construção sob medida. Já a primeira reclamada e a segunda, elas atuam no ramo de construção e comercialização de unidades habitacionais residenciais, notadamente no setor no âmbito do setor do programa Minha Casa Minha Vida. Tanto é que o autor ele foi contratado para comercializar os apartamentos feitos pela primeira reclamada e vendidos através da primeira. Diante de todas essas questões, é certo que a BTS possui sócios, clientes, empregados, prestadores de serviços, atividades, segmentos de atuação diversos da primeira reclamada. E, consequentemente, da segunda, não havendo qualquer interface de atuação entre elas de forma administrativa ou comercial.
Além dessas questões evidenciadas, é certo que a presença do senhor Décio Vinícius Gomes como o suposto vértice comum de convergência entre as 4 reclamadas, se trata de um argumento jamais sustentado na inicial, contestação, impugnação ou mesmo durante a instrução processual. Assim, a sentença, até então mantida por essa colenda turma, viola de forma fulcral o princípio da não surpresa disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil e avilta o pleno exercício das garantias constitucionais processuais, notadamente o contraditório à ampla defesa. Quanto ao segundo fundamento, de que as partes encontram-se representadas pelo mesmo escritório de advocacia, referida fundamentação é completamente antijurídica, vista a completa ausência de previsão legal nesse sentido, para a consideração de um grupo econômico sob este fundamento, ofendendo, inclusive, a livre iniciativa e a possibilidade dos procuradores desta reclamada buscarem ser referência no âmbito do direito de trabalho, do direito do trabalho patronal. Diante do exposto, divergindo da proposta de voto proposto pelo eminente relator, pugna pelo provimento dos recursos para excluir da condenação a responsabilidade solidária imposta à 4ª Ré, BTS Properties, e, consequentemente, deixar de reconhecer o grupo econômico. Ou ainda, diante da clara decisão surpresa ao que foi proferida pelo juiz de primeiro grau, que seja declarada a nulidade da sentença, determinando-se o retorno dos autos para a reabertura da instrução processual. Essa é a sustentação. Obrigado. Bom, o grupo econômico foi declarado pelo juiz como um fundamento, ainda que afastando essa história de procurador, que também acho que isso não tem nada a ver, não é o fato de ter o mesmo procurador, vai formar, vai indicar que eles têm os mesmos interesses, ou seja, formar grupo econômico, sabe? Mas um fato que foi, aliás, argumentado pelo juiz, e que eu estou mantendo, porque estou plenamente de acordo com isso, é que os estatutos sociais demonstram uma identidade de sócios e de objeto social. Isso eu acho suficiente para declarar o grupo econômico. Estou mantendo a decisão nesse aspecto, por esse fundamento. Está vencido, né? Doutor Paulinelli? De acordo. Não, eu que estou vencido. Agora já está você está vencida também com relação ao horário. A questão da responsabilidade que eu quase perdi. Quer vista? Mas você vai... Eu acho que eu vou ficar vencida. Eu não estou verificando aqui a documentação. Então não achou não? Não. Quer vista então? Já vou ficar vencida? Eu não sei. Vai votar? Não, eu vou ficar vencida quanto à responsabilização. Não estou vendo a documentação. Então não quer vista, só votar contra. Esmagado Paulinelli vai antecipar o voto? Não vai antecipar o voto. O voto dele já é no sentido do que já foi lido. Tá de acordo. Eu votei, mas nada me impede de mudar de ideia na próxima sessão. Então tá. Está retirado com isso a doutora Juliana. Perfeito. Obrigado. Boa tarde. Eu também, se fica demonstrado que não eu até mudo. Mas inclusive, eu estava olhando aqui hoje. Você achou? Achei, mas já apaguei. Então, quer dizer, já fechei. E foi difícil. Então, está retirado com vista após a sustentação. Pauta do Dr. Weber, processo número 23 da pauta. Processo 11.007, dígito 77.
Voto no processo, Dr. Weber Leite de Magalhães Pinto Filho, relator, Dr. Luiz Antônio de Paula Ienac, doutora Juliana Violi Cordeiro. Escrita para ostentação, doutora Daniele Cristina Vieira de Souza Dias. Só está falando por quem, doutora Daniele? Juscelino. Dr. Weber. Em princípio, eu estava negando provimento ao apelo do reclamante, na sua totalidade, e dando provimento ao apelo da reclamada para excluir da condenação as diferenças de prêmios decorrentes de parcelamento, ou seja, aquelas vendas a prazo, e sobre as vendas canceladas. Mas eu estou dando uma modificada nisso aqui. A questão das vendas a prazo, eu estou mantendo que nada é devido ao reclamante em termos de diferença de comissões. Mas, sobre as vendas canceladas, eu estou mudando de ideia e estou achando que a empresa não poderia fazer esse estorno dessas vendas, não. Então, eu estou modificando o voto aqui agora, dando provimento parcial ao recurso da reclamada, só para excluir as comissões decorrentes das vendas parceladas, vendas a prazo, que é uma coisa que eles chamam de reversão, não é isso? E dando provimento ao recurso do reclamante, eu não sei se, enfim, mantendo as comissões, as diferenças de comissões sobre as vendas canceladas. É a minha proposta de voto. Boa tarde, senhor presidente, demais membros dessa egregia turma. Bom, inicialmente, gostaria de destacar aqui que o reclamante, ele era gerente regional e foi pactuado pela empresa, foi combinado o pagamento de diversos prêmios. Então, a remuneração dele seria composta de salário fixo e diversas premiações. Nós juntamos, se eu não me engano, a folha 16 dos autos, um documento onde constam quais que seriam esses prêmios. O preposto, ele confirmou a existência de todas essas premiações. A empresa também não nega a existência dessas premiações, apenas alegando que sempre pagou de maneira correta. A testemunha ouvida por carta precatória, a da reclamada, também confirmou a existência dessas dessas premiações, que eram aqueles descritos no documento que foi juntado pelo reclamante. Porém, o que acontece? A questão aqui é que a empresa ela deixava de pagar inúmeros prêmios decorrente da falta na base de cálculo, de não calcular corretamente a base de cálculo. E mesmo quando aqueles que ela pagava em valor bem menor do que era devido. Lá tem um escalonamento que, se atingir de tanto a tanto, o prêmio seria de X, se a faixa for de tanto a tanto, seria de Y. Só que o que acontece? A forma de cálculo da empresa, ela é a mesma, seja para as comissões dos vendedores, para o gerente ou para o gerente regional. Então, o que ela considera para fins de premiação? Ela considera apenas as vendas em que houve o faturamento, né, as vendas faturadas, desconsidera todas as vendas canceladas e também só considera o valor à vista do produto, desconsiderando por completo os juros e demais encargos financeiros. Bom, no nosso tribunal, né, já existe a tese jurídica prevalecente número 3, no sentido de que a comissão, o pagamento, ele deveria ocorrer sobre a integralidade da venda. E a venda, ela é o valor que o cliente pagou, inclui, então, os juros. Só poderia fazer o contrário se existisse alguma cláusula contratual específica nesse sentido. No caso do processo, é unânime, não há nenhuma cláusula nesse sentido. E, da mesma forma que o vendedor ele tem direito ao prêmio estímulo, inclusive já tem várias decisões nessa turma, falando que é o posicionamento da turma, de que é devido um prêmio estímulo quando se defere as diferentes comissões pelas vendas parceladas, já que ela deveria integrar a base de cálculo, o raciocínio é o mesmo, porque o efeito é piramidal. Porque a empresa ela não considera para pagamento das comissões o valor integral da venda e nem a totalidade das vendas. Com isso, ela não considera para fins de pagamento da premiação
do gerente e, consequentemente, para o pagamento da premiação do gerente regional. O preposto, ele confessou a existência de inúmeros relatórios. Relatório com as vendas que foram canceladas, com as vendas não faturadas, de que possui todas as vendas efetuadas, os serviços, enfim. E nós, desde o inicial, pedimos a exibição dessa documentação para que fosse feita uma perícia. O juiz, ele determinou a perícia e intimou a empresa para poder exibir tais documentos. Como a empresa não exibiu, na audiência, reiteramos esse pedido, porque não havia a penalidade específica do artigo 400. Então, para evitar qualquer alegação de nulidade, que a empresa não foi intimada especificamente e sob as penas do artigo 400, então o juiz determinou que a empresa exibisse sob as penas do artigo 400 e sob pena de multa também, que ele fixou. E a empresa, novamente, não exibiu o laudo pericial. Ele falou que, devido à inexistência, à não exibição dessa documentação, não pôde ser concluído, não pôde fazer. E quando foi na audiência de instrução, o preposto confessou a existência. Então, a empresa fala, não tem, por isso que ela não juntou. Lá confessou, sim, existe, o preposto ainda fala que tem. A testemunha da empresa, que era do RH, ouvida lá em São Paulo, confessou que tem, confirmou que tem. E a empresa, mesmo assim, se nega em exibir. Nós citamos como um exemplo também, um dos prêmios, do prêmio Performance, ele era subdividido em 4 itens. Existia o prêmio Performance quando a venda geral, venda de eletro, lucro bruto de eletro, lucro bruto de imóveis. Se for dado no contra-cheque, nunca, jamais foi pago qualquer valor de premiação a título de lucro bruto. O preposto foi perguntado se existia um relatório com a venda desses serviços e com o lucro bruto da empresa de eletro e de imóveis. O preposto ele confessou, sim, existe. A empresa não exibiu. E é óbvio que a empresa tinha lucro bruto. Nós estamos falando aqui de uma das maiores empresas varejistas do país. É claro que ela ia vender um produto mais caro do que comprou. E, inclusive, no final do ano, ela distribui PLR para os funcionários. Como que você distribuiria uma PLR se você não tivesse lucro? Então, é evidente que existia o lucro. E nenhuma vez, nunca, foi pago nenhum prêmio performance sobre o lucro bruto, o que já evidencia o pagamento incorreto. Então, nós temos 2 situações. A primeira de que não eram pagos todos os prêmios. E mesmo aqueles que eram pagos, não eram pagos na integralidade, devido a essas situações que afetavam a base de cálculo e automaticamente em considerar que o reclamante atingiu a meta. Então, deveria ter sido considerado, sim, o valor total. Analogicamente, a própria tese jurídica prevalecente que nós temos aqui no nosso tribunal. Então, quanto a isso, gostaria que fosse mantido a condenação das diferenças de premiações, também em relação às diferenças de comissões decorrentes das vendas a prazo e das vendas não faturadas. E em relação ao recurso do reclamante, o que nós temos são 2 pequenos probleminhas. Por quê? O juiz ele deferiu o prêmio de campanha na fundamentação, que ele falou letra D, e quando chegou na conclusão, não falou da questão dos prêmios de incentivo de campanha. Fizemos embargos de declaração e continuou sem solução. Por isso que a gente teve que levar trazer para o tribunal e ser em sede de recurso. Da mesma forma, o reclamante ele possui uma outra ação em que foi concedido o pagamento de horas extras. E nós pedimos o quê? Os reflexos daquele processo, dos valores para compor a base salarial, que também não foi julgado pelo juiz. Nós opusemos embargos de declaração e ele falou, não, está aí, está julgado, não tem nada. Só que realmente a gente não conseguiu nem entender, foi julgado então procedente, improcedente. Nós insistimos, mas não teve essa resposta. Por isso também tivemos que trazer em sede de recurso ordinário para discutir essas 2 matérias. Então, em virtude disso, requer que seja dado provimento ao recurso do reclamante e negado provimento ao recurso da empresa.
Foi campanha de incentivo e qual foi o outro? Campanha de incentivo e outros reflexos das horas extras deferidas no outro processo, reflexos das verbas salariais, né, deferidas no outro processo, nisso aqui. Porque compõe integra a base de cálculo, né? Eu não quis interromper a senhora, não. É porque eu mudei minha proposta de voto aqui na sessão, mantendo o indeferimento das comissões sobre vendas a prazo, mas... Mantendo? Ah, está mantendo no voto. É. A sentença deu. E vou ter que mudar isso aqui, porque a questão das vendas canceladas, eu vou ter que mudar. Com isso vai haver algum reflexo nas campanhas de incentivo, etc, etc. Então, eu vou ter que pegar esse processo de novo e analisar ele todo novamente, tá? Então, estou retirando de pauta. Porque vai ter uma consequência nisso aí. Ok. Obrigada. Então, está sendo retirado de pauta pelo relator após a sustentação. Pauta do Dr. Marco Antônio, processo número 5 da pauta. Processo 10.265, dígito 55. Voto no processo, Dr. Marco Antônio Paulinelli de Carvalho, relator, Dr. Weber Leite de Magalhães Pinto Filho, Dr. Luiz Antônio de Paula Ienaco. Inscrito por ostentação, Dr. Carlos Maurício Patrício de Rezende. Você está falando por quem, doutor? Pelo reclamante. Pelo Gilberto do Carmo. O relator está conhecendo do recurso e negando o provimento. O senhor quer se manifestar? Não, excelência, obrigado. Boa tarde a todos. Correto, doutor Paulinelli? É isso mesmo. Doutora Weber. Acompanhado, né? Decisão unânime. A pauta do doutor Ienaco, processo número 23 da pauta. Processo 10.708, dígito 50. Voto no processo, doutor Luiz Antônio de Paula Ienaco, relator, doutora Juliana Vignoli Cordeiro e doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho. Inscrita para ostentação, doutora Natália Fernanda Dias de Souza. Ela está falando por quem, doutora Natália? Pela autora, Núcleo de Saúde Barreira. Majoritário aqui, deixa eu ver se eu encontro uma conclusão dele. Acho que vai ser legal. Nega provimento? Ah, sim, A maioria da turma nega provimento. A maioria da turma nega provimento? É unânime? Não. Não, unânime? Eu gostaria de sustentar novamente sobre essa questão. Sim, doutora Juliana, que O voto meu original era pelo provimento do recurso, mas as divergências já apresentadas são contrárias, então vai prevalecer o voto de quem foi o primeiro voto aqui? A doutora Juliana negando provimento ao recurso. O desembargador Paulinelli, inclusive, colocou todos os dados. O Paulinelli está negando provimento também, né? Estou com divergência, negando, né? Isso. Todos estão negando, então? Os dois. Então, menos eu. Eu posso sustentar sobre... Já houve sustentação. Tá. Ok. Também não precisa, né? Vai negar provimento mesmo. Tá ok. De qualquer forma, é porque maioria, quem né? vai ficar de tá relator? Okay. De redator? Posso ficar. Então, passando a redação, acordo para a doutora Juliana. Qual que é o mês da pauta? É o 23. 23. Então, a conclusão é negar, né, doutora Juliana? Oi? Conclusão é só negar provimento. É isso. A maioria. Pauta do doutor Ienaco, processo número 20 da pauta. Processo 10.466, dígito 51. Voto no processo, doutor Luiz Antônio de Paula Ienaco, relator, doutora Juliana Vignoli Cordeiro e doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho. Inscrito por ostentação, doutor Juscelino Teixeira, que não se encontra presente. Pauta do doutor Ienaco, processo número 21 da pauta. Processo 10.470, dígito 74. Voto no processo, doutor Luiz Antônio de Paula Ienaco, relator, doutora Juliana Vignoli Cordeiro, doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho. Inscrita para ostentação, doutor Ionara Gonçalves, que não se encontra presente.
Pauta do doutor Ianaco, processo número 35 da pauta. Processo 11.924, dígito 77. Voto no processo, doutor Luiz Antônio de Paulo Ianaco, relator, doutora Juliana Vignoli Cordeiro e doutor Marco Antônio Paulo Lélio de Carvalho. Inscrita para sustentação, doutora Giovana Martins Abreu Santos. Só está falando por quem, doutora Giovana? Reclamada, Teixo Barro Preto. Estou negando o provimento ao recurso. Quer se manifestar? Deu provimento? Negando o provimento. Negou unânime? Não, doutora Juliana, tem divergência? Tá, mas diante da negativa do segmento... Desculpa. Eu tenho divergência, mas parece que eu estou ficando vencida, O né? Paulo vai votar com o relator? Com o relator. Sim, então, por maioria, vai prevalecer o voto negando o provimento. Então, eu me abstenho. Obrigada. Pauta da doutora Juliana, processo número 50 da pauta. Processo 12.439, dígito 85. Voto no processo, doutora Juliana Vignoli Cordeiro, relatora, doutor Luiz Antônio de Paulo Ianaco, em face da declaração de impedimento do doutor Marco Antônio Paulo Lélio de Carvalho, e doutor Weber Leite de Magalhães Pinto Filho. Escrita para ostentação, doutora Luciana Nacur Lawrence, pelo MPT. Eu não adianto antecipar o meu voto porque eu estou vencida, né? Mas eu posso antecipar o voto da maioria. Peraí. Maioria? Da maioria, eu estou vencida. Peraí. Vai saber. Vai ser São 2 votos, não é isso? Vota, esse aqui. É o do... Deixa eu abrir, porque eu não estou nem abrindo. Já votou, sim. A maioria vota pelo conhecimento e negando provimento. Doutora Luciana. Doutora Luciana, quer se manifestar? Excelentíssimo presidente da turma, demais desembargadores, embargadora Juliana, doutores e doutoras, dignas servidoras. Esse processo se iniciou a partir de uma CAT de morte por queimadura do empregado Edmilson Alves de Moura, sendo que constou no auto de infração, entre aspas, empregado não treinado, acidente fatal por queimaduras durante a operação de soldagem de peça metálica no galpão industrial da empresa. DOC F798B72, do Ministério do Trabalho e Emprego. Houve autuação de diversas ilegalidades no que concerne ao meio ambiente de trabalho. Poderia listar várias, mas as mais graves seriam NR7, NR9, NR12, NR12, máquinas e equipamentos, 18, travas de segurança. Não obstante, datíssima vênia, o que eu verifico é que a maioria dos peritos da Justiça do Trabalho, em que pese a excelência do labor que desempenham, eles não estão afetos a uma perícia de meio ambiente de trabalho, que é uma perícia coletiva. Eu acho que é inclusive uma necessidade de uma expertise muito específica, que há um absenteísmo aí. Então, com todas as vênias, o perito oficial, na perícia, ele se guiou por parâmetros de perícia individual. O meio ambiente de trabalho, ele é extremamente ligado em rede. Todas essas NRs estão extremamente concatenadas, em que pese ele ter detectado ilegalidades na NR12, 9 no PCA, ele não detectou ilegalidades nas demais. Ao meu ver, por essa linha de pensamento enviesada num processo individual. Mas o que eu quero chamar a atenção dos julgadores e da julgadora é o seguinte: além da prova pericial, existe esse arcabouço com inúmeros autos de infração do Ministério do Trabalho e Emprego, da perícia do próprio Ministério Público, que é um servidor público de provimento efetivo, que também detectou inúmeras ilegalidades. Existe aqui um pedido dúplice, eu acho mais importante, a tutela inibitória, quer dizer, fazer e não fazer, consertar, vamos dizer assim, o meio ambiente de trabalho, e a ressarcitória do dano coletivo, que eu particularmente não acho, de fato, a mais importante. Então, o que eu peço aqui é que Vossas Excelências tenham uma análise, do ponto de vista mais sistêmico, no sentido de colacionar
em comparativo todas essas 3 provas, e não apenas uma perícia enviesada datíssima vênia com hábito de perícia individual, e que seja dado provimento ao recurso do Ministério Público. Muito obrigada. O doutor está inscrito nesse processo também? Não. Não? Ah, sim. Doutora Juliana. Da mesma maneira, eu considero também o que é mais importante é sempre o cumprimento da legislação, ainda mais quando há casos de acidente com morte, em uma maneira dessa. E o pedido de tutela inibitória nada mais é do que pedido de cumprimento de normas vigentes, né? Então, sem dúvida nenhuma, eu daria provimento ao apelo. Eu estou acompanhando a primeira opção apresentada pela relatora e entendo também que, como o juiz entendo que a decisão de origem está de acordo com o laudo apresentado, né? As ações exigidas da empresa a partir da decisão são exatamente aquelas propostas pelo perito. Então, eu estou mantendo a decisão integralmente. Doutor Weber. Eu estou negando provimento à tutela inibitória e também ao dano moral coletivo. Seria aquela primeira opção. Por maioria, negar provimento. Eu fico vencida. É conhecer a primeira opção, a senhora vencida. Exatamente. Agora, a pauta do Dr. Weber. Número 34 da pauta do Dr. Weber. Processo número 11.712, dígito 16. Vota no processo Dr. Weber Leite de Magalhães Pinto Filho, relator, Dr. Luiz Antônio de Paula Ienac e doutora Juliana Vignoli Cordeiro. Inscrito para ostentação, Dr. Edson Fiuza Gutierrez. O senhor está falando por quem, doutor Edson? Pela empresa Meikei. Aqui, ó, às vezes é porque fez agora. Foi feito aqui, quando começou a sessão. Aí o senhor tem que achar ele no seu painel. 11.712. Né, doutor? Ele é o último Senhor. da inscrição ainda. Aqui, Temos o painel do magistrado na sessão. Aqui, ó. Eu estou lá, só que ele se inscreveu agora. Quer que lê para você? É. Estava em Goiânia. Trazer. 34. O Mary Kay do Brasil? Isso. Jaqueline. Estou dando provimento ao recurso da reclamada para declarar a inexistência de vínculo de empregatício entre as partes e, consequentemente, excluída a condenação à determinação de registro de baixa na CTPS, pagamento de todas as verbas deferidas no juiz de origem, não é? E, além do não reconhecimento do vínculo e a total sucumbência na demanda, o apelo da reclamante resta prejudicado. Ante a inversão da sucumbência, as custas R$ 1.600, calculadas sobre 80 mil pela reclamante isenta. O senhor, por exemplo, poderia aguardar? Eu estou de acordo com o voto do relator, doutora Juliana. Tem divergência, mas estou vencida. Então, decisão por maioria no seu voto relator. Obrigado, presidente, com licença. Obrigado. A gente vai passar para a distância, Berlândia. Pauta de quem? Pauta do Dr. Marco Antônio, a primeira. E a outra é de quem? A outra é do Dr. Weber. Então, a gente passa a sustentação à distância do Foro de Uberlândia, pauta do Dr. Marco Antônio, processo número 29 da pauta. Processo 12.067, dígito 77. Vota no processo Dr. Marco Antônio Paulinelli de Carvalho, relator, Dr. Weber Leite de Magalhães Pinto Filho e Dr. Luiz Antônio de Paula Ienaco. Inscrita para ostentação, doutora Ana Carolina Rosa, aqui inscrita pelos réus. Doutora Carolina, pode ouvir? Boa tarde, sim. Voto do relator, sem nenhuma divergência apresentada, nega provimento ao recurso. A doutora quer se manifestar? Eu vou guardar voto divergente. Não tem divergência, é unânime. Só isso, então. Então, por unanimidade.
unanimidade. Neto provimento ao recurso. Agora a pauta do Dr. Weber, processo número 25 da pauta. Processo 11.138, dígito 98. Vota no processo Dr. Weber Leite de Magalhães Pinto Filho, relator, Dr. Luiz Antônio de Paula Ienac e doutora Juliana Vignoli Cordeiro. Escrita para ostentação, doutora Ana Carolina Rosa, aqui escrita pelos réus. Dr. Weber, quer antecipar a conclusão? Eu não conheço os documentos. Acolha preliminar arguída enquanto razões pelo reclamante, não conhecendo os documentos anexados pela quarta reclamada ao GAR, rejeitando as demais preliminares arguidas pelo autor enquanto as razões. Dou provimento ao recurso dos reclamados para, afastando a declaração de ilicitude da terceirização, excluir da condenação as diferenças salariais e reflexos, auxílio-refeição, auxílio sexta alimentação, 13ª sexta alimentação, participação nos lucros, adicional de participação nos lucros e resultados, horas extras excedente a 30ª, julgando improcedente a ação. Nego o provimento ao recurso do reclamante. Doutora, quer se manifestar? Vou guardar voto divergente. Eu estou de acordo com o voto do relator. Doutora Juliana, foi vencida. Eu vou ficar vencida com eu colheria preliminar de não conhecimento e quanto à ilicitude da terceirização, só ressalvo o entendimento. Prevaleceu o voto por maioria, doutora. Obrigada. Sustentação, Pode fechar. Acabou. Acabou. 4 horas. Acabou. Você falou que estava indo embora. Esqueço essa pendência. Acabou, vamos embora. Tem muita pendência? Tem não.